esse bate-papo aí hoje sobre vícios, né? E o que são vícios, né, Digão? O que Sim, são vícios? A gente escuta muito falar, é muito comum a gente escutar falar, ou a gente mesmo fala isso em algum momento. Ah, é um viciozinho do bem, né? Eu tenho esse vício aqui do bem, né? A gente acredita que existem vícios do bem, né? E aí, você acha sim. que existem vícios do bem? Eu vou te passar essa bola aí. O É, que você é, acha? sinceramente, acho que vícios do bem é complicado, né? A partir do momento que você tem um vício, eu acho que isso deixa de ser benéfico. Essa é a minha opinião. Por mais que pareçam ali do bem, realmente em alguns momentos eles acabam extrapolando, né? E deixando a nossa liberdade de lado. Porque se é um vício, você, né, se abstém da liberdade de não fazer aquilo. Então, independente de ser do bem ou não, eu acredito que o vício, ele não existe vício do bem. E aí, o que você acha? Num senso comum, a gente acredita que alguma coisa inocente ou benéfica, né, possa ser um vício do bem, né? Por Ah, exemplo, atividade física. Tem sim, muita gente que fala isso, né? Ah, eu sou viciado em atividade física, eu não posso ficar sem atividade física. exatamente. É o E que eu aí, ia como a falar. atividade física, por exemplo, é algo que não é pontualmente, a gente é um hábito positivo, Sim, a gente acredita que esse é um vício positivo, né? Ou café, né? O próprio exatamente. café. Não, mas eu tomo sem açúcar e tal. Eu acho que o primeiro grande ponto é a gente compreender, a gente desconstruir a ideia de que existem vícios do bem. Não existem vícios do bem. Vícios são vícios. Eles são hábitos. O caminho neural do vício, ele é bem parecido com o do hábito, porém, a diferença de um para o outro é que o vício ele tem como consequência uma recompensa imediata. E um hábito positivo, ele Exatamente. tem como consequência uma recompensa tardia. Tardia. O vício tem como consequência uma recompensa imediata e uma dor tardia, um É, prejuízo a tardio. ordem inversa. E um hábito positivo, ele tem como consequência imediata um estresse crônico, um estresse agudo, então tem tudo a Agudo. ver com a nossa última live. Ele tem Verdade. como consequência um estresse imediato, um estresse agudo, porém a consequência é um benefício, né, um ganho a longo prazo. Aí você falou no início ali da atividade física, né? E isso para mim serve muito bem. A gente conversa muito sobre isso, inclusive Didi sempre me dá uns alertas assim nesse sentido, né? Pô, descansa, né? Você não acha que está sendo demais? E aí depois do domingo, acho que foi retrasado, que eu fiz a prova do estadual, eu ia tirar a segunda-feira, né, de off, e aí resolvi ficar terça e quarta para testar realmente, né, ver em cima disso do café. Retirei o café também e vi o quanto que realmente, apesar da gente acreditar que é um vício do bem, não era do bem, porque me senti irritado, né, mal-humorado, realmente assim não soube lidar com aquilo, e aquilo me fez me refletir bastante. E isso sempre traz algo ali, como o Didi falou no início, alguma trava ali emocional, né, que descarrega esse vício. Ele vai ser algo ali para você compensar algo que não está legal. É legal a gente ter a consciência, né, de que o vício, ele degenera, ele causa algum tipo de degeneração, né, para o indivíduo viciado a longo prazo, né, não é de imediato, é a longo prazo, a médio a longo prazo, e também, né, esse desfecho é importante a gente ter atenção, né, e também para as pessoas que estão convivendo com esse indivíduo. Então, ele Sim, não só causa prejuízo direto, né, a si mesmo, como indiretamente ele cria codependentes. Essa conotação positiva, e principalmente quando é um vício comportamental, igual você falou do treino, né? Você fala assim, não, mas eu sou assim, eu treino. Essa fala do eu sou assim,
é aquele efeito Gabriela, é a pessoa acreditar, ela cria uma identificação com aquele comportamento e ela passa a acreditar que ela é aquele comportamento. Então, ela gera uma identificação e isso é muito perigoso para a nossa saúde mental e emocional. Desconstruir esses vícios é importante por isso, para si, né, para a gente mesmo e para as pessoas que estão no nosso entorno. É muito difícil, às vezes, a gente desconstruir, né, desafiador desconstruir o vício por conta dessa malha que vai se criando. Primeiro, né, uma malha interna de uma bioquímica, que a gente pode falar mais na frente. Sem dúvida. Internamente, e também é social e emocional. Então, romper com esse padrão social, esse padrão emocional, porque para você desconstruir esse vício, por exemplo, da atividade física, e se permitir não ser talvez tão rigoroso, tão rigoroso nesse comportamento, você precisa desconstruir a sua imagem diante de uma porção de pessoas, do meio que você vive, né? E isso gera ali é muito desafiador. É muito desafiador. Primeiro, existe uma bioquímica interna para você interromper. E depois uma malha social e emocional também. E aí você falando disso, eu lembro nos dias que eu ficava assim, na minha cabeça, né? Olha que viagem, né? Como que a coisa, ela toma uma proporção, e eu ficava assim, caramba, o que as pessoas vão achar? Eu tenho uma planilha, eu tenho que seguir essa planilha, né? Eram 3 dias de treino, né? Então, assim, não era nada, né? Na verdade, minha ideia agora de início, até pensei, eu vou ficar uma semana inteira, mas não consegui. Eu falei, não, eu vou até quarta, né? Porque eu já estava sem café. Mas olha só como é que é a coisa, né? Foi o que você falou, para você desconstruir essa malha, isso é difícil demais, cara, é difícil. E eu ficava com a minha cabeça assim, pô, mas eu tenho treino, minha planilha tem que estar toda verde, ela vai ficar vermelha, porque eu não fiz aquele treino, né? Então, você vê o quanto que isso tira a sua liberdade, aí você começa a se estressar com isso, mas é isso, né? Tudo que a mudança, né? Por isso que mudar é foda, né? Ela te incomoda, ela dói, né? O crescer, porque isso é crescer, evoluir, você reconhecer isso. Se a gente quiser construir um hábito positivo, é muito mais desafiador do que o vício. Sim. Por quê? Sim. O vício, aquela questão da recompensa, né? A gente tem um sistema bottom-up, chamado bottom-up. E esse sistema é um sistema que é movido por um binômio, que é basicamente dopamina e serotonina. E é nesse lugar, nesse centro de controle ali, que é muito parecido com a última live até que nós falamos, né? É onde a gente tem ali aquela recompensa imediata. Né? Nós somos movidos instintivamente, biologicamente, né? Não é instintivamente, é biologicamente, para buscar prazer e economizar energia. Então, esse centro de controle do bottom-up é o lugar perfeito, é o lugar que faz esse caminho direto, vamos dizer assim. Por isso que quando a gente tem algum comportamento, ou algum alimento, ou alguma emoção que geram essa descarga bioquímica de dopamina e serotonina, a gente se vicia muito rápido. Porque é uma sensação neuronal ali muito rápida. E é um ciclo. Por quê? Porque é um ciclo também muito rápido. À medida que ela vem rápida, ela também vai rápido. E aí o nosso corpo pede do mesmo, nosso cérebro pede do mesmo, né? Nosso corpo inteiro pede do mesmo. E a gente reproduz aquele comportamento e cada vez que a gente vai reproduzindo, a gente vai incorporando, automatizando aquele mecanismo químico. Então a gente passa a fazer aquilo dali, a gente passa a escolher sem consciência aquilo que a gente prefere fazer, comer. Todos os nossos comportamentos, não só alimentares, mas emocionais, sociais, a gente passa a fazer baseado nesse sistema.
Já, para criar um hábito positivo, né, a gente está conversando com outro sistema, top-down, que é um sistema de recompensa tardia. Então, essa recompensa bioquímica, ela demora mais para acontecer. Inicialmente, a gente sente desconforto, a gente sente dor, né? A gente tem uma dor. A nossa recompensa imediata para construir um hábito positivo, ela é dolorosa. Ela não é agradável. Então, Não é imediato, por isso, né? não, por isso é um desafio muito maior a gente criar um hábito a criar um vício. Né? Por quê? Porque a gente precisa resistir, a gente precisa ser resiliente a esse desconforto agudo, usando a nossa ali, disciplina e a nossa capacidade de vislumbrar, né, que o nosso neocórtex trouxe para a gente focar numa recompensa tardia. Né? Então, essa recompensa ela vem e ela é positiva e ela é perene. Quando a pessoa quer fazer algo novo, positivo, né? Ela tem aquela empolgação, eu vou me alimentar melhor, ou eu vou começar a treinar. Enfim, ela vislumbra um cenário, porém, ela tem que ter muita clareza do caminho que ela vai percorrer e que o início desse caminho não é nada confortável. Ela vai passar dessa zona de motivação e de empolgação muito rápido. E ela vai começar a se confrontar com uma realidade desafiadora. O mais importante é a gente descortinar qual é o significado que aquilo que a gente tanto deseja tem. É isso que vai fazer com que a gente seja resiliente nesse período de desconforto, que a gente desenvolva disciplina e possa passar para um outro nível. Sim, eu acho que isso hoje em dia, né, tá muito forte. Essa dependência mesmo, esse vício de dopamina, né? Você viver no sistema ali me corrige aí, Didi. Minérgico. Dopaminérgico. Dopaminérgico. Exatamente. Trava a língua. Então, a gente fica meio que mimado, né? De ter essa sensação. Então, você vai criando vícios e vai contando essa história. É óbvio que o vício mal ali, usar droga, as pessoas, né? Por ter esse receio, evitam. Né? Mas muitos estão aí já, que são drogas e estão legalizadas, né? Então, né? Que é o álcool, que é a comida, né? A comida ela é uma droga ali que é onde 90% das pessoas se arrebentam mesmo, né? Onde elas vão se acabar ali querendo uma compensação e criam aquele vício. E a indústria, as Big Pharmas, elas sabem disso, né? Elas provocam ali aquela liberação de dopamina sem você nem saber disso. E, Digão, eu acho um tiro de alerta, né? É quando a gente começa a contar histórias, né? Contar ali, trazer argumentos com ar de legalidade, né? Um vício que as pessoas têm hoje é muito grande, que a gente faz, inclusive, esse jejum de vez em quando, é o vício da rede social. Pô, isso aí... A rede social, ela tá dopando as pessoas, né? Total. E as pessoas, elas não percebem. E aí, é muito comum, a gente mesmo já passou por isso em um período, né, no ano passado, que a gente estava trabalhando bastante, né, fazendo bastante movimento aqui, e chegou um momento que a gente sentiu a necessidade de parar, lembra? Foi. Pô, essa aí... E aí, até você conseguir tomar essa decisão, você vai contando muitas histórias. Mas a gente trabalha com isso. Mas é trabalho. E tem uma renda, mas né? isso. Pô, e agora? Abrir mão dessa renda. O que me fez, de uma vez por todas, naquela época, passar a régua drasticamente foi... Tem dias, né, que ficamos sem redes sociais. Eu comecei a perceber que aquilo que é mais valioso para mim, que são nossos filhos, eles estavam escutando muito, peraí, a mamãe está trabalhando. E aí, aquilo dali começou a me incomodar muito. E aí, em um momento, eu falei assim, caramba, peraí, eu não posso trocar, né? Não é congruente com aquilo que eu procuro viver, aquilo que eu procuro acionar nas pessoas em consciência. E eu não posso passar por cima de um valor, né?
por conta de algo que é legal. Trabalhar é muito importante, né? É um propósito de vida. A gente não está aqui simplesmente por um trabalho, mas até onde isso é mais importante do que o meu valor, grande valor. Então, assim, essa clareza dos nossos valores e da gente não confrontar esses valores, ele também mostra quando nós estamos passando ali dos limites e estamos consolidando e sendo marionetes ali de vícios. Eu acho que é outro ponto que merece grande atenção, né? Porque as pessoas, muitas vezes, não conseguem identificar os vícios do bem ou esses comportamentos viciantes, né, de vícios inofensivos, porque o nosso corpo, ele tem um sistema de adaptação celular, de adaptação neuronal. Então, a gente vai adaptando toda a nossa bioquímica ali, todos os nossos hormônios, todas as nossas células, em função daquele estímulo que a gente está entregando, seja internamente ou externo. Mas tudo que causa uma dependência, você tem que ter a capacidade de se abster. Né? Você tem que ter essa capacidade. Né? Ah, mas é um cafezinho. Não, meu amigo, se você não consegue ficar sem um cafezinho, tá errado. Né? Se você não consegue ficar sem atividade física, tá errado. Né? Nós devemos ter essa consciência de, cara, quem manda sou eu. Controlar realmente está no controle, cara. Assim, não dá para ser todo dia. Eu também decidi que vai ser um dia sim, um dia não, até o momento que eu vou realmente também deixar o café só pro final de semana, momentos ali específicos, né? Eu lembrei, né, de uma época, muitos anos atrás, que tinha um pré-treino que se tomava. Esse pré-treino, ele era também, aparentemente, teoricamente, uma coisa ali inocente, mas eu lembro que eu comecei a tomar, e aí, quando eu não tomava, eu achava que eu não treinava bem. Então, eu falei assim, caramba, nessa época, eu falei assim, eu não vou mais tomar, porque eu tô criando uma dependência ali, até emocional. O vício, ele não só causa uma dependência bioquímica, né? Por mais que a gente não perceba, é uma dependência química. Total. Como ele causa uma dependência emocional, cria comportamentos também condicionados, né? Então, a gente condiciona, a gente vai ancorando nossos comportamentos aos vícios. Você falou, né, Gigi? É uma engrenagem. A parada, a gente não consegue ver ali num todo. A questão acho que é essa, é você saber se aquilo ali você consegue se abster, né? Nós, pelo menos, eu e Didi, a gente estava ali dependendo do café, assim como atividade física. E eu, sobretudo. Terça-feira eu fui treinar com o Marlon. Eu já falei, ó, Marlon, não exija muito de mim, porque eu tô respirando com a ajuda de aparelhos. Eu tava abrindo a boca, ele falou, o que houve? Eu falei, ué, tô sem café. Ele, eu vi. Mas pra que isso? Eu falei, justamente por isso, pra eu não ficar assim, pra eu não ser dependente disso. Então, o problema não é o café ou o treino, né? A questão é a gente ter a clareza de que existe, sim, um centro de controle que a gente aciona e que determinadas substâncias ou determinados comportamentos ou determinadas emoções ou estímulos externos, eles vão acionar isso com um encurtamento maior e a probabilidade de nós gerarmos uma dependência que é sempre química, ela é muito grande. As minhas decisões, elas são geralmente abruptas. Pé na porta. Que é difícil. Pé na porta. Geralmente as minhas decisões, elas são abruptas. Elas são ali uma ruptura. Mas eu não sei se esse é o melhor caminho, né? Para algumas pessoas, né? Por exemplo, quando a gente está aqui trabalhando com alguma mentoria e a gente sabe que a pessoa tem dependências ali, sejam elas emocionais ou alimentares, essa ruptura ali, ela nunca é o melhor caminho. Por quê? Justamente por conta desse vício químico. Então, é muito mais interessante, seria muito mais interessante, ao invés de eu tirar, né, a garrafa inteira que eu tomo de café, eu tirar o café abruptamente. E desmamando. Eu, em vez de tomar
em vez de eu tomar uma garrafa inteira, como eu fazia, né, de manhã, eu ia fazer só uma xícara. É. Eu iria diminuindo as doses. Isso Eu acho que seria o mais, depende, né, seria Gi? ali o... Eu acho que isso Ah, depende muito da pessoa e do vício, do grau do vício, né? Porque se você pega sei lá, um drogado mesmo, né? Você falar pro cara, ah, não, dá pra você cheirar segunda, quarta e sexta. Aí ele não dá, meu amigo. Ali você tem que ser pé na não. porta mesmo. É. Mas aí é por isso que existem as clínicas de reabilitação, né? Sim, Porque aí sim. vai tirar o É. cara realmente Até do... o açúcar também, né? O cara que ele é ali dependente, a gente sabe que tem pessoas dependentes do açúcar. Não dá pra você, ah, dá pra comer tudo com moderação. Não dá, meu amigo. Tem gente que não tem esse controle, né? Que se ele Tem. comer, isso é fisiológico, né? Nós não somos iguais, né? Tem individualidade. Eu consigo comer um doce hoje e ficar, né, 10 dias, 20 dias sem comer açúcar de novo. Agora, tem gente, meu amigo, que vai comer, vai acionar, e o cara vai querer comer dia seguinte, mais e mais e mais. Então, acho que isso depende muito ali de cada um, da situação, do momento, né, Gil? Quer ver uma pessoa... Tem pessoas que são viciadas em emoções. E elas não Sim. sabem disso, É. né? Pô, muito, né? Esses caras Então, que pulam de bungee jump, há esses caras. pouco tempo, há pouco tempo a gente fez uma mentoria, né, com uma pessoa muito querida, mas tinha um contexto estrutural ali, familiar, emocional, que trazia uma sobrecarga para ela e ela não se dava conta disso. Então a vida dela girava em torno de alimentar, porque os vícios a gente quer alimentar. Quando eu fiz essa dinâmica com ela, eu tenho uma dinâmica que eu acho surpreendente, que eu falei assim, caramba, você está viciada em se sentir pesada. Você, o seu vício, o seu motivador, olha que interessante, o seu motivador é se sentir pesada. E aí a sua vida gira em torno de resolver esse problema. A vida da pessoa girava em torno de resolver aquele problema. Aí quando resolvia aquele problema, criava outro problema com novos personagens, Alimentando o mas vício, o né? enredo era o mesmo. Então é um vício emocional. E aí, quando a pessoa falou assim, caramba, nem eu trouxe ele cá uma ficha assim que virou completamente a chave É, e tudo se fez novo. Então, assim, emoções viciam, né? Não só os alimentos, mas as emoções é. viciam, relacionamentos viciam. Foi o que a Então, Carolina até escreveu aí, né? Tem pessoas que são dependentes de outras pessoas. E realmente, não deixa de ser também, né? Foi o que você falou. Eu lembrei aqui de um vício que eu me libertei, né? Mas ainda tô na luta ali, que é roer unha, né, cara? Esses dias tive uma baixa, né? E é algo emocional que eu não sei. Então é aí, ó. É um outro vício que eu tinha, né? e Ainda aí, tô, legal ainda... você ter falado da unha, porque sua mãe também rói unha. Também. E Meu aí, a irmão, gente escuta meus muito, irmãos, a gente escuta, exatamente, seus irmãos. Aí, o que que a gente escuta muito comum, que não tem só a ver com as unhas, mas tem a ver até com a forma física, com comportamentos. Aí fala assim, é genético. Na minha família, todo mundo é assim. E nossa, aí, a pessoa acredita que aquilo dali é, mais uma vez, é o efeito Gabriela. Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, na minha família todo mundo é assim. E exatamente. Isso acredita que não vai mudar. Como a gente sabe, né, que existe todo um desfecho ali hormonal que a gente estimula tanto internamente quanto pelos estímulos ambientais, hoje já de muito, né, que não é de hoje mais, já tem bastante tempo, a epigenética veio desconstruindo todo esse dogma genético, que as pessoas muitas vezes se apegavam a eles. Não, a genética, a genética, a genética. Porém, já se sabe que os nossos genes se comportam, né, se modulam de acordo com exatamente. estímulos novos, por causa da neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade que o nosso cérebro tem de criar novos caminhos neurais, né? Ou seja, de criar um novo comportamento. Então, a gente não precisa ficar apegado àquela velha criatura. E aí, eu vou puxar mais uma vez a sardinha para o autoconhecimento, para a inteligência emocional. É, Porque a gente só consegue sustentar esse desconforto agudo
se a gente tem uma intenção muito consolidada por trás desse desconforto. A gente sabe, a gente consegue perceber dentro da gente, não fora, porque não vem de fora, tem que vir de dentro. O que faz a gente sustentar aquilo dali? O que a gente vai receber de benefício futuramente? Qual é o significado desse desconforto para mim? Para isso é preciso muito autoconhecimento, autogestão para lidar com essa emoção, com esse desconforto no momento presente, né? E inteligência emocional para lidar com isso, para administrar isso. Eu acho que identificar, né? No primeiro ponto ali, eu diria assim, você tem que identificar, cara. Você tem que fazer uma lista mesmo e botar mesmo, ó, o que eu não consigo tirar aqui, né? O Netflix, é a série que eu vejo todo dia, que eu varo à madrugada, que aí eu durmo tarde, acordo tarde. Cara, a gente escuta muito isso. Nossa, eu sou viciado naquela série, não consigo parar de assistir. E já é uma parada que eu fico assim, caramba, pô. Eu gosto muito de usar aquelas perguntinhas. O que eu ganho com isso hoje, agora? Né? E o que eu... Né? E o que eu perco com isso? E o que eu ganho, né? Se eu conquistar, né? Se eu desconstruir esse vício. E o que eu perco? Isso é bem legal, cara. Né? E isso é difícil de fazer, cara, porque isso dói. Né? Você vai botar ali, pô, o que eu ganho, o que eu perco. Isso não é fácil. Só de você pensar nisso, a sua mente já falar, nem faz isso não, porque, pô, pra quê? É aquela história, a mente sempre te defendendo de algo que vai te trazer um desconforto, né? Isso é em tudo na nossa vida. Por isso que a gente tem que ter isso que o Didi falou, né? Autoconhecimento, né? Não se constrói nada grande sem peças pequenas, né? Então, o macro, ele sempre parte do micro. Por isso que eu falei, assim, eu acho que a gente está falando aqui de vícios, né? O foco maior foi de vícios do bem, né? Que não existem, mas o foco maior foi de vícios do bem. Então, em se tratando de vícios do bem, eu acredito que as quebras, né? Você ir diminuindo as doses pode ser um bom caminho, desde que você consiga reconhecer uma intenção maior por trás disso. Realmente identificar ali o que realmente seria ali o seu vício do bem. E, cara, é difícil, assim, eu acho difícil a gente dar uma dica ali que seja exata, né, para aquela pessoa. Mas dependendo do vício, é realmente cortar, né? Eu acho que é de forma pé na porta ali. E define ali um prazo, a princípio, faz um teste, um prazo mais curto, né? Como eu fiz com a atividade física, né? Coloquei 3 dias, e aí sobrevivi, vi que, né, passei, e pretendo fazer isso novamente aí agora um período maior. E com o café também foi assim que a gente foi fazendo, fez algumas vezes, sem prazos maiores, e agora já estamos definindo até em tirar. Então, a dica primeiro identifique, né? Reconheça que você tem essa dependência, tenha esse vício. Eu acredito que primeiro identificar, né? Primeiro a gente tem que ter clareza de que aquilo dali é um vício, né? Como a gente tem clareza de que aquilo dali é um vício? Observar o nosso comportamento ancorado, né? Ancorado. Eu preciso fazer isso, senão... Então, independente do prefixo, né? Eu preciso fazer isso, senão eu não consigo me concentrar, ou eu não consigo passar bem o dia, enfim. Então, nós não precisamos, né? Nós somos livres, a gente não precisa ancorar, né? A gente não precisa ser dependente de nada. Ter clareza do vício, né? Dos prejuízos a longo prazo, dos benefícios a curto prazo, dos prejuízos a longo prazo. Perdas e ganhos. Exatamente. E definir uma estratégia, porque sem estratégia a gente não consegue consolidar a disciplina ali, né? A gente não consegue ser resiliente, né? Por quê? Quando a gente decide romper com algo, a gente precisa entender que essa intenção, né, de romper, outro dia eu até falei sobre isso também, intenção com C cedilha,
ela gera uma intenção com a S, ou seja, ela gera uma tensão interna, que é química, né? Ela vai ter uma trava interna. Exatamente. Então, você vai sucumbir num primeiro momento ali, você vai ser internamente e externamente, dependendo do meio, bombardeado a não seguir aquele caminho. Porém, se você tiver essa clareza inicial da intenção que te leva a realizar essa ruptura, você consegue ser resiliente a esse desconforto ali agudo, né? Esse estresse agudo, e seguir. Por que eu vou trocar uma recompensa imediata por uma recompensa tardia? A recompensa imediata ela é volátil. Ela não se sustenta. E a recompensa tardia, benéfica, ela é perene. E entender esse caminho aí ajuda bastante a desconstruir vícios.